Uma igreja com propósito. A tese fundamental de Warren é que as igrejas não devem focar primariamente em crescimento numérico, mas sim em saúde. Ele argumenta que assim como um corpo saudável cresce naturalmente, uma igreja saudável, ou seja, uma igreja que está biblicamente equilibrada, também crescerá. O foco não deve ser em buscar o crescimento, mas em remover as barreiras que impedem o crescimento natural. A visão se desdobra. Capítulo 1. A história de Saddleback Warren narra a jornada pessoal que o levou a plantar a igreja Saddleback na Califórnia. Ele descreve sua pesquisa demográfica, a primeira carta que enviou para a comunidade e o primeiro culto público. O objetivo deste capítulo é mostrar que a igreja não nasceu por acaso, mas foi fruto de um sonho, uma estratégia e muita oração. Ele estabelece a credibilidade do que vai ensinar, mostrando que funcionou em um contexto real. Capítulo 2. Mitos sobre o crescimento da igreja. Antes de apresentar seu modelo, Warren desconstrói mitos comuns que paralisam os pastores. Ele argumenta que o tamanho da igreja, grande ou pequena, não é o principal indicador de sucesso. A saúde e a eficácia, sim. Mitos abordados incluem: igrejas grandes são impessoais. Deus só se importa com igrejas pequenas. E você precisa escolher entre qualidade e quantidade. Ele defende que uma igreja saudável deve buscar ambos: qualidade, discipulado, e quantidade, evangelismo. Capítulo 3. O que dirige a sua igreja? Este é um capítulo fundamental. Warren afirma que toda igreja é dirigida por algo. Ele lista os modelos mais comuns. Igreja dirigida por tradição. Sempre fizemos assim. Resiste à mudança. Igreja dirigida por personalidade. Gira em torno de um líder carismático. Não é replicável e é frágil. Igreja dirigida por finanças. As decisões são tomadas com base no orçamento e não na visão. Igreja dirigida por programas. O foco está em manter as atividades, mesmo que não deem frutos. Igreja dirigida por prédios. A manutenção e a dívida do prédio consomem toda a energia da igreja. Igreja dirigida por eventos. Vive de um grande evento para o outro. Igreja dirigida por frequentadores. Busca agradar os membros, evitando mensagens desafiadoras. Em contraste, ele apresenta a igreja dirigida por propósitos, que usa os propósitos bíblicos como o critério para tudo o que faz. Uma igreja com propósitos. Capítulo 4. A base para a sua igreja. Warren aprofunda os fundamentos teológicos, argumentando que os 5 propósitos não são uma invenção sua, mas vêm diretamente do Novo Testamento, especificamente do Grande Mandamento, Mateus 22, 37 e 40, e da Grande Comissão, Mateus 28, 19 e 20. Ele mostra como esses 2 textos contêm os 5 propósitos. Capítulo 5. Definindo seus propósitos. Rick Warren conta sua experiência como um médico espiritual chamado para ajudar uma igreja doente, e a receita foi clara: redescubram seu propósito. Isso sugere que a força de uma igreja saudável está em viver com foco e direção claras. Warren propõe que toda igreja reflita profundamente sobre: por que a igreja existe? O que devemos ser como igreja? O que devemos fazer como igreja? Como devemos fazer isso? Esse processo de perguntas não é acadêmico, é caminho para clareza concreta e significativa. Colocar essas respostas por escrito não é burocracia. É um potente ato de clareza. Escrever solidifica a visão, cria um guia referencial e ajuda a igreja a caminhar unida em direção a esses propósitos. Os 4 atributos fundamentais. Bíblica, fundamentada nas Escrituras, não em ideias humanas. Específica, clara e focada, não vaga. Transferível, fácil de memorizar e compartilhar. Mensurável, possibilita a avaliação real da igreja. O sucesso da igreja não se mede pelo tráfego, mas pelos frutos alinhados com o propósito. Warren sugere métricas claras: número de novos membros, progresso no discipulado, impacto missionário, indicadores ligados aos propósitos definidos.
Ele resume os propósitos essenciais da igreja em 5 palavras estratégicas: magnificar, adoração, missão, evangelismo, membro, comunhão, maturidade, discipulado, ministério, serviço. Essas dimensões orientam a vida e o impacto de uma igreja viva e centrada. Capítulo 6. Comunicando seus propósitos. Ter propósitos definidos não é suficiente. Eles precisam ser constantemente comunicados, até que se tornem parte do DNA da igreja. Warren sugere usar símbolos, slogans, histórias e ensinar sobre os propósitos de todas as formas possíveis e em todas as oportunidades, para que cada membro saiba por que fazemos o que fazemos. Capítulo 7. Organizando-se em torno de seus propósitos. A estrutura da igreja deve servir aos seus propósitos. Warren sugere organizar as equipes e os ministérios em torno de cada um dos 5 propósitos. Por exemplo, ter uma equipe de magnificação, responsável pela adoração, uma equipe de missão, responsável pelo evangelismo, etc. Isso garante que nenhum propósito seja negligenciado. Capítulo 8. Aplicando seus propósitos. Este capítulo trata da importância do equilíbrio. A saúde da igreja depende do equilíbrio entre os 5 propósitos. Warren usa a analogia de um corpo humano. Se um membro cresce desproporcionalmente, o corpo fica doente. Ele encoraja os líderes a avaliarem constantemente se estão dando a devida atenção a cada um dos propósitos, alcançando a sua comunidade. Capítulo 9. Quem é o seu alvo? Aqui é introduzido o famoso conceito de Sam, o surfista. Warren argumenta que a igreja deve definir um alvo primário em sua comunidade para ser eficaz. Não se trata de exclusão, mas de foco. Qual é o perfil demográfico e psicográfico da pessoa que a igreja está mais bem preparada para alcançar? Conhecer seu alvo permite que você construa uma ponte para o evangelho. Capítulo 10. Conhecendo as pessoas que você quer alcançar. Este capítulo aprofunda a estratégia de evangelismo. Não basta saber quem é o seu alvo. É preciso entender suas perguntas, dores, necessidades e barreiras em relação à fé. Warren defende que a igreja deve falar a língua da cultura local para ser ouvida, sem comprometer a mensagem. Capítulo 11. Desenvolvendo sua estratégia. Com base no conhecimento do alvo, a igreja deve desenvolver uma estratégia intencional. Warren explica que a estratégia da Saddleback foi criar um ambiente de culto casual, amigável e relevante para os não-crentes da Califórnia do Sul. A chave é pensar a partir da perspectiva de um visitante, atraindo uma multidão. Capítulo 12. Como Cristo atraía as multidões. Warren analisa os métodos de Jesus. Ele ia onde as pessoas estavam, amava-as e atendia às suas necessidades sentidas. Ele ensina que o amor é o maior atrativo para uma igreja. O amor deve ser genuíno e prático. Capítulo 13. Projetando um culto para os que buscam, Seeker Sensitive. Este é um dos capítulos mais práticos e controversos. Warren detalha como projetar um culto de fim de semana que seja evangelístico, ou seja, sensível e compreensível para os não-crentes. Isso envolve usar uma linguagem clara, sem jargões, música contemporânea e mensagens que abordem questões da vida real. O objetivo é remover todas as barreiras desnecessárias para que o visitante possa ouvir o evangelho claramente. Capítulo 14. A escolha da música. A música é um dos fatores mais importantes e polêmicos em um culto. Warren argumenta que o estilo da música deve ser escolhido com base no tipo de pessoa que a igreja quer alcançar. Não se trata de preferência pessoal, mas de eficácia missionária. Capítulo 15. Pregando para os não-crentes. Warren dá conselhos práticos sobre como pregar mensagens que se conectem com a multidão, os frequentadores e visitantes. Ele sugere começar com as necessidades e perguntas das pessoas, ser prático, positivo e sempre levar à aplicação pessoal. Edificando a igreja. Capítulo 16. Transformando frequentadores em membros, a congregação. Aqui, Warren introduz o modelo dos círculos concêntricos: comunidade, multidão. Congregação,
Comprometidos Núcleo. Este capítulo foca no primeiro passo: como levar as pessoas da multidão a se comprometerem formalmente com a igreja através da membresia. Ele detalha a importância de uma aula de membresia, na Saddleback, a classe 101. Capítulo 17. Desenvolvendo membros maduros, os comprometidos. Este capítulo introduz a famosa analogia do diamante de beisebol. A maturidade, segunda base, envolve ajudar os membros a desenvolverem hábitos espirituais essenciais, tempo com Deus, dízimo, comunhão, etc. Isso é feito através da classe 201. Capítulo 18. Transformando membros em ministros, o núcleo. O próximo passo é ajudar os membros a descobrirem seu lugar de serviço. Este capítulo detalha o processo da classe 301, onde cada pessoa aprende sobre seu shape, dons, coração, habilidades, personalidade, experiências, e é comissionada para o ministério. Capítulo 19. Capacitando o seu núcleo para a missão. O último passo no diamante de beisebol, Homeplate, é a missão. A classe 401 ensina os membros do núcleo a compartilharem sua fé e a entenderem sua missão de vida no mundo. Capítulo 20. Uma palavra final. Warren conclui o livro reforçando que ser uma igreja com propósitos é uma jornada contínua, não um destino. Ele encoraja os pastores a perseverarem, a confiarem no poder de Deus e a se manterem focados nos propósitos eternos que ele estabeleceu para a sua igreja. Se você gostou, adquira o livro e coloque em prática esses ensinamentos.